crianças! Tudo bom com vocês? Bom, mais uma semana, mais um cultinho. A tia tá muito feliz de estar fazendo esse cultinho com vocês hoje. A tia daqui e vocês aí de casa, né? Tá bom, para começar, vamos começar com uma oração. Então, aquietem os nervos, vamos fechar os olhinhos e vamos concentrar a nossa mente no Papai do Céu, amém? Vamos orar, viu? Senhor meu Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma semana e por mais um cultinho. Que a Tua palavra, Pai, ministre no nosso coração, que o Senhor continue abençoando a nossa família, a nossa casa. Te agradecemos pelo pão de cada dia, pela Sua provisão, porque o Senhor nunca deixa faltar nada para nós, Pai. Continue cuidando da nossa família, abençoando a cada um de nós, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos. Amém! Certo, a gente já orou. Aí agora, pra gente animar um pouquinho, eu vou chamar a tia Letícia, que ela vai estar cantando um cântico com vocês, tá bom? Olá, crianças! Aqui é a tia Letícia e agora nós vamos para a hora do cântico. Se levantem e vamos lá! Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais-me tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. Como é bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Bom, crianças, foi isso. Foi muito bom estar aqui com vocês e agora vocês vão ficar com a aula da tia Camila. Tchau! Bom, crianças, voltamos. E agora a gente vai para a palavra de Deus, para a hora da história. A história que a tia vai contar para vocês hoje, ela é uma história um pouco diferente. Não é uma história que está na nossa Bíblia, mas é uma história que foi muito importante para a igreja como nós conhecemos hoje. É a história da Reforma Protestante. Vocês já conhecem? O papai e a mamãe já contaram para vocês? Se não, a tia vai contar hoje. Eu quero que vocês prestem muito atenção, porque nós devemos conhecer a história da nossa própria igreja, né? E o personagem principal dessa nossa história de hoje é um homem chamado Martinho Lutero. Bom, crianças, o Martinho Lutero, ele era um monge da Igreja Católica, porque naquela época não existiam tantas igrejas como nós conhecemos hoje. Às vezes tem um amigo que é da Assembleia de Deus, um amigo é da Batista, um amigo é de outra igreja também, mas naquela época o cristianismo era representado pela Igreja Católica. E Martinho Lutero, como ele era um monge, ele era um grande estudioso, ele meditava todos os dias nas escrituras da Bíblia Sagrada e ele vivia aquela vida dedicada à Bíblia, dedicada à igreja. Só que Martinho Lutero, ele acabava sentindo muito peso do pecado. Ele pensava com ele que a ira de Deus era muito grande. Martinho Lutero parecia que não conhecia o amor de Deus, mas apenas a ira. Mas isso porque ele queria? Não, porque a igreja se comportava dessa maneira. A Igreja Católica naquela época, crianças, ela tinha muitas coisas erradas. Ela acabou distorcendo muitas coisas da Bíblia, da Palavra de Deus como nós conhecemos hoje. Tia vai dar alguns exemplos para vocês. Naquela época, a Igreja Católica cobrava as indulgências. Vocês já ouviram falar sobre indulgências? Eu sei que é uma palavra difícil, mas o que era isso? Por exemplo, chegava às vezes uma pessoa ao Papa, que o Papa representava uma autoridade espiritual suprema, como se ele fosse um porta-voz do próprio Deus. E uma pessoa falava: Papa, eu pequei com esse tal pecado. E o Papa cobrava dinheiro para que o perdão, para que aquela pessoa fosse perdoada.
Ou seja, crianças, nós sabemos que isso é errado hoje. Porque Deus nos não perdoa porque nós demos um dinheiro a Deus. Nós sabemos que o perdão de Deus não vem em troca de dinheiro, mas Ele perdoa porque Deus é misericordioso, porque Deus é amoroso, porque Deus é bom. Então, crianças, há 503 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou as suas 95 teses. E o que eram essas 95 teses? Eram teses de Martinho Lutero de reformas que precisavam ser feitas dentro da Igreja Católica, de reformas que precisavam ser feitas de acordo com a Bíblia, coisas que a Igreja Católica não estavam dentro da Bíblia, dentro da Palavra de Deus. E, crianças, essas 95 teses começaram a ficar muito faladas e muito conhecidas pelo país inteiro. As pessoas começaram a ver essas teses de Martinho Lutero e começaram a questionar a igreja, começaram a questionar que será mesmo se o Papa tem poder para perdoar pecados? Será que as indulgências realmente estão de acordo com a palavra de Deus? Será que Deus concorda com as indulgências? E essas coisas foram surgindo muitas outras reformas. Não só na Alemanha com Martinho Lutero, mas na Suíça, na Inglaterra, muitos outros países foram surgindo reformadores que começaram a questionar como a Igreja Católica usava a palavra de Deus, porque estava usando de uma forma errada. E nisso foi surgindo um movimento reformador. E foi se concretizando a reforma protestante. Só que aí, crianças, como havia muitos reformadores, decidiram chegar num acordo nas principais coisas, nos principais fundamentos que regeriam a igreja. Então eles chegaram às 5 solas. E o que é solas? Tia, sola do meu sapato? Não, crianças. As 5 solas, no nosso português, significam os 5 sós ou 5 somentes, que são as 5 coisas principais que toda igreja protestante deveria ter como base, que são as 5 coisas que eles questionavam na Igreja Católica. Certo? A primeira sola que eu quero apresentar para vocês é somente Cristo, ou seja, somente por Cristo nós somos perdoados pelos nossos pecados, porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e por isso nós somos salvos, por isso nós somos perdoados. Outro fundamento importante era somente glória a Deus. Ou seja, isso era uma coisa que divergia da Igreja Católica, porque as pessoas acabavam dando glória ao Papa. E os reformadores, eles acreditavam que não devia dar glória, não devia honrar e idolatrar um homem como o Papa, por mais que ele seja uma autoridade da igreja. Mas toda glória, toda exaltação seria somente a Deus a glória. Outro fundamento importantíssimo era somente a fé. Somente a fé que Cristo morreu pelos meus pecados podia me salvar, pode me salvar. Somente a fé em Cristo, somente a fé no sacrifício de Jesus é que me salva, é que me oferece o perdão. A outra sola é somente a Escritura, ou seja, os reformadores acreditavam que a igreja ela tem que seguir apenas o que tem na Bíblia, o que tem na nossa Bíblia, somente o que está na Bíblia, ou seja, tudo aquilo que não está na Bíblia, como a cobrança de indulgências, como o poder do Papa para perdoar pecados, não estava de acordo com a palavra de Deus. Então, uma igreja tinha que seguir apenas o que estivesse na Escritura, na Bíblia, na palavra de Deus. E a última sola seria somente a graça, ou seja, somente a graça de Deus sobre as nossas vidas, que nos faz ser salvo, que nos ajuda a caminhar. Nós somos salvos não por dinheiro, não por indulgência, não por dar glória e honra ao Papa, não por obedecer ao sistema papal, mas porque a graça de Deus está sobre nós, mas porque o amor de Cristo que foi expresso naquela cruz por nós foi tão grande que nos ofereceu essa graça, que através do Espírito Santo opera em cada um de nós todos os dias. Então, crianças, essas foram as 5 solas que eu quero que vocês memorizem na sua cabeça para entender a história da igreja como nós temos hoje, né? Às vezes vocês cresceram e já foram para a igreja com o papai, com a mamãe, mas para nós termos a igreja como nós temos hoje, aconteceram todas essas coisas e muitas outras que
a tia não falou hoje porque ficaria bem cansativo. Mas é muito importante a gente conhecer de onde a gente veio, todo o percurso que a igreja fez e entender que mesmo quando as coisas estão erradas, Deus levanta pessoas para fazer uma grande reforma. Nós sabemos que às vezes na nossa casa, se tem alguma coisa errada, Deus levanta o papai, Deus levanta a mamãe, Deus levanta você também, criança. Deus pode te levantar para fazer uma reforma na sua casa, se alguma coisa estiver errada. E é assim que Deus trabalha. Deus trabalha onde existe coisa errada, Deus levanta alguém para fazer uma grande reforma. E foi isso que aconteceu com a nossa igreja, e por isso nós temos uma igreja hoje que segue a palavra de Deus, amém? Bom, crianças, essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido a história da Reforma Protestante e tenham entendido quem foi Martinho Lutero, como Deus faz uma reforma quando tá tudo errado, quando tá tudo bagunçado. Bom, agora a gente vai encerrar. Foi muito bom estar neste culto com vocês, mesmo eu aqui, vocês aí. Espero que vocês tenham aprendido a história. Vamos orar para encerrar, amém? Senhor, meu Deus, Pai, nós te agradecemos por este culto, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor sempre levanta alguém quando as coisas estão erradas para fazer uma reforma e ficar tudo de acordo com a Tua perfeita vontade, Papai. Continua abençoando a nossa semana, abençoe a nossa família, papai, mamãe, a vovó, a titia, abençoe os nossos irmãos, a nossa igreja, Pai, que o Senhor esteja sempre no nosso coração, ministrando a Tua doce palavra. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Bom, crianças, é só isso por hoje, viu? Tchau!